Canaró, cherente, Canaró, cherente, Canaró, Canaró, ato no ma, no ma, 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 Canaró, Anjambawa, Canaró, Anjambawa, Anja no ma, no ma, 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 no ma, 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 ma. Sim, a gente chegou, dormiu aqui ontem, passando o fim de semana aqui na terra dos Iauanauás, no Gregório, né? É uma família que é a extensão da nossa. E eu penso que é assim que nós deveríamos nos tratar. O melhor lugar para se viver é estar aqui com a floresta em pé. Isso aqui é riqueza. E nós nos orgulhamos muito de quem somos, de onde estamos. Agradecer aqui ontem numa conversa com o Jorge, e eu lembro muito que meu marido, assim, quando ele veio pela primeira vez aqui, ele estava indo para a Aldeia Sagrada, e ele chegou, ele disse que ele queria tarrafiar, né? E ele ficou assim, nossa, o Jorge tinha vários seguranças, e ele disse assim, não quero segurança, não fiquem perto de mim, eu quero pescar. Então, assim, de você ver uma pessoa como a gente, não é uma pessoa que vem nos atestar que somos pobres, nossos filhos estão precisando de brinquedos, nos enxerga como mendigos. Eu acho que quem precisa de brinquedo, ele precisava ter esse olhar mesmo para o lugar onde ele está, porque a Amazônia é rica. A Amazônia é rica de espírito, a Amazônia é rica de grande trabalho. Você tem saudade do Acre andando pra frente, você tá do lado da gente, você... Aqui tem Acre, subiu o Rio Gregório, chegamos até o território Iauanauá. E como o nosso podcast não tem um formato só, hoje o nosso bate-papo vai ser aqui na aldeia Iauativã. Jorge, como é voltar para o coração do Acre? Então, a gente está começando esse espaço usando o YouTube, usando esses meios que conectam as pessoas. E como você bem falou, a gente começou numa conversa minha com o Binho, com o Toinho, depois uma outra sobre educação, depois uma outra com o Thor, nosso pré-candidato ao governo, um acriano raiz também, que também está aqui nessa outra rodada de conversa, mas hoje para mim é
é um momento de emoção, assim. A gente chegou, dormiu aqui ontem, passando o fim de semana aqui na terra dos Iauanauás, no Gregório, né? É uma família que é a extensão da nossa. E eu penso que é assim que nós deveríamos nos tratar. Nós somos todos irmãos. Eu falo, toda vez que eu falo sobre índios, meus irmãos, eu falo meus parentes. Nós somos parentes. Eu tenho raízes no Acre, de pai, mãe, avô, e que todos nós chegamos nos indígenas. E por que nos tratarmos mal? Por que não sermos uma família maior? E é isso que a gente está aqui hoje. Mulheres, homens, eu conheço aqui de muito tempo, porque eu fui o primeiro governador a subir aqui esse rio, a vir na aldeia. O senhor Raimundo me recebeu, que era uma grande liderança aqui, a encontrar o Bira, a encontrar o meu irmão também, Joaquim Iauanauá, o Francisco, que foi meu secretário de floresta, mas casou com a Iauanauá, né? A Eliane, criaram uma outra família, ele é a Xaninca. Então é tão bonito, é tão bacana estar aqui, só vendo, só vindo, só vivendo, para saber o quanto que isso tem valor. E é claro, né, que a gente, ao longo desses anos, viu os povos indígenas prosperar, mesmo contra a posição de muitos que não acreditam, que não querem respeitar a cultura indígena, que não gostam de que os índios tenham o seu território. Isso tudo é atraso. E o avançado mesmo é chegar numa aldeia que tem... aqui eles falam vários idiomas, inclusive o nosso português. O Joaquim morou já nos Estados Unidos. Isso é riqueza cultural, riqueza do modo de viver, da simplicidade, da conexão com a floresta, mas é também um exemplo que nós deveríamos ter na cidade. As cidades são todas apartadas, uns na miséria, outros tendo coisa demais. Aqui não, aqui tudo é dividido. Aqui é uma comunidade, um ajuda o outro, mas cada um tem sua família, tem o seu espaço, né? E agora eu passo aí no Rio, vejo as pessoas com motores, formando sua família grande já, ou seja, muitas crianças, e me alegra estar aqui. Eu falei tudo isso porque seria bom se a gente ouvisse assim, um pouquinho de quem é responsável e faz a gente ter fé num futuro melhor, que são eles, né? Mas eu estou muito contente, acho que quem está ligado no Aqui Tem Acre vai ter uma boa conversa, porque agora é a turma que mora aqui. Joaquim. É uma conversa irmão, rica em conhecimento, né? É isso. Vai aí, Joaquim. Tá aqui, o microfone está aqui, é assim mesmo. Segura aí um pouquinho. Vamos o microfone. É. Joaquim Tasca, né? O Tasca, uma das maiores lideranças, né? Aqui do povo Iauanauá. Obrigado, Marcelo. Outro dia eu estava fazendo uma comparação de como nós temos transformado a aldeia no melhor lugar de se viver. Eu me lembro que há 20 anos atrás, quando nós começamos a trabalhar com os Iauanauá, eu juntamente com minha esposa Laura, e na época do governo do Jorge, me lembro uma vez a minha tia, um pouco chateada com a minha sobrinha, que estava estudando em Tarauacá, e falou para ela assim: olha, se você continuar danada, eu vou te mandar para a aldeia. É como se a aldeia fosse o pior lugar de se viver, fosse uma punição. Assim também como a palavra acre. Se você for no dicionário Aurélio, até 92 a palavra acre significava ir para o inferno. Mas lugar para morrer. Lugar tá no dicionário. E nós vamos lutar para tirar isso. Aqui é o lugar para viver. Exatamente. E hoje o Acre é o melhor de se viver. Hoje o Acre ele tem se transformado, assim como as aldeias, o melhor de se viver. Nós transformamos toda a nossa história. Foi um renascimento cultural, espiritual, onde trouxemos de volta a nossa dignidade e o nosso orgulho de ser Iauanauá. Acredito também que isso acontece em todo o Acre, que todo acriano tem orgulho de ser acriano. Não aquela comparação do índio, do caboclo, usava muito a palavra caboclo, né, que significa preguiçoso, ignorante, violento. Não. Ao contrário, o Acre tem mostrado um Acre indígena onde tem o seu valor. Hoje você encontra os parentes indígenas em toda parte do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, em Hong Kong, fazendo cerimônia, mostrando o valor da nossa cultura. Então, aliás, o Acre hoje,
uma grande porcentagem funciona na base do turismo. Vêm pessoas do mundo todo para conhecer o povo indígena, para conhecer a cultura, para conhecer o seu ritual, para conhecer a sua espiritualidade. Então, nós estamos vivendo um legado deixado pelo governo do Jorge, do PT, do Tião, e que é preciso a gente, do Binho, claro, é preciso a gente resgatar isso, para a gente resgatar e dizer que nós não somos contra tudo, contra o progresso, mas que ele venha de acordo com a nossa forma de viver e de pensar diferenciado. Porque, na verdade, todos somos aqui dessa terra. Nascemos aqui, vivemos aqui e aqui vamos ficar. Então, a responsabilidade de hoje, todos nós, cuidar, proteger o meio ambiente. Ela deixou de ser uma responsabilidade apenas dos povos indígenas, mas uma responsabilidade de cada um de nós. E nessa eleição é preciso que cada eleitor acreano também sinta-se parte dessa mentalidade global de proteger o meio ambiente. Falando em processo eleitoral, eu queria passar a palavra para o Dr. Thor, que é pré-candidato ao governo do estado, que tem uma história muito bonita aqui dentro da aldeia, né? Tem parentes aqui também. Fala um pouquinho, Dr. Thor, como é que foi resgatar, reviver, ver, conversar aí um pouquinho, desde a sua chegada até aqui. Poxa, para mim tem sido muito especial esse momento aqui. As minhas primeiras lembranças de vida, de criança, são nas aldeias dos povos indígenas do Acre, com minha mãe, com minha tia, e tá nessa caminhada agora, dessa pré-campanha, me conectando com os meus irmãos, Yawanawá, tá sendo muito especial para mim. Aqui eu tenho sobrinhos, eu aqui tenho irmãos, e voltar para cá depois de tanto tempo e ver, né, a liderança do Tasca nesse lugar que é o coração do nosso Acre, o coração da Amazônia, e ver, Tasca, tanta prosperidade. A gente vê aqui aquilo que a gente não vê em muitos lugares das grandes cidades. A gente vê gente orgulhosa do seu lugar, da sua história. A gente vê gente prosperando, a gente vê uma juventude pujante, uma juventude que participa da vida da sua comunidade, a gente vê os idosos respeitados e vivendo em harmonia, as gerações interagindo e vivendo em harmonia com o desenvolvimento, preservando o lugar, preservando o seu ambiente, porque é o nosso bem mais precioso. Se a gente não tem o meio ambiente ao nosso redor, a gente não consegue o desenvolvimento econômico, social e o do nosso espírito. Então tem sido muito importante, muito, muito bom ter começado a minha pré-campanha nesse lugar, acompanhado de Fernanda, minha esposa, que veio me acompanhar também, e se reencontrando também com suas origens, com todas as mulheres Yawanawás tão poderosas, os povos indígenas que valorizam tanto o papel da mulher na sociedade. Sem as mulheres a gente não anda bem, Jorge. A gente precisa das mulheres e tem sido muito especial esse encontro. Muito obrigado por fazer a minha caminhada nessa candidatura começar aqui. É um prazer muito grande. Doutor Thor, falando sobre mulheres, então vamos puxar esse gancho. Eu quero conversar com a Júlia, é uma das grandes líderes do movimento das mulheres aqui, né? Fala pra gente sobre protagonismo, Júlia. Vocês que têm um espaço hoje muito grande, vocês que conquistaram um espaço, têm presença, têm voz. Conta um pouquinho pra gente dessa história, de como foi esse trajeto, assim, para a gente conhecer, se aprofundar mais nessa história tão bonita que vocês têm. Então, bom dia a todos que vão estar nos ouvindo também. Vai ser à que noite. essa Mas não... aí é bom dia, boa noite. Então pronto. A história desse trabalho que as mulheres fazem, que nós fazemos, é uma história muito longa, né? Que traz a história das nossas avós. Ontem à noite eu estava falando com o Francisco sobre como nós, mulheres Yawanawá, estamos refletindo, buscando as nossas origens, a nossa essência, que nos mantém firme, forte,
que nos dá muito orgulho de ser mulher, de estar fazendo parte hoje do trabalho, junto com os nossos lideranças, né? Aqui, e esse trabalho tudo se deu ao apoio dos homens, dos nossos líderes, do Tasca, que é uma pessoa que reconhece, ele valoriza muito isso. Então, hoje as mulheres elas têm um papel muito importante e que foi uma conquista, né? Fomos conquistando aos poucos o respeito, o carinho dos nossos maridos, dos nossos companheiros, dos nossos lideranças, sempre trazendo também essa parte do nosso trabalho, do cuidado, do respeito. E hoje as mulheres e a Uanauá, elas têm um trabalho muito grande, muito importante. Elas fazem a diferença na economia, na organização, na liderança dentro das suas comunidades. Queria aqui deixar aqui a minha mensagem. Há uns dias atrás a gente ouviu o Nicolas, né? Quero fazer referência a essa pessoa que desrespeitou de forma tão preconceituosa. Ele não conhece a Amazônia, ele não conhece as mulheres indígenas, de uma fala de uma mente, de um ser humano pobre de espírito, né? Pobre. Nicolas é um ser humano pobre de espírito e podre. Eu poderia dizer isso porque quando ele fala das mulheres indígenas, se referindo a Batom, nos reflete muito a 1500 anos atrás, quando os europeus chegaram matando muitas pessoas, trocando objetos, achando que a gente precisava de uma civilização, que na verdade foi uma grande matança dos povos indígenas. Então, vê que ainda existe seres humanos como eles, que pensam da mesma forma que pensavam há 1500 e que não conseguem enxergar esse desenvolvimento que existe na Amazônia, principalmente aqui no Acre, que as mulheres indígenas são protagonistas das suas casas, do seu trabalho. Tem mulheres empreendedoras, mulheres indígenas e empreendedoras, mulheres indígenas, lideranças espirituais, lideranças femininas, e ele não nos conhece. Sabe, é forte, é vergonhoso até uma pessoa vir e não conhecer. Então, isso é muito forte, foi uma ofensa às nossas mães. Hoje nós fazemos um trabalho muito grande, que é de estarmos juntos, lado a lado, fazendo com que o nosso território tenha esse valor. Nós ensinamos isso aos nossos filhos, que o melhor lugar para se viver é na nossa comunidade. O melhor lugar para se viver é estar aqui com a floresta em pé. Isso aqui é riqueza. E nós nos orgulhamos muito de quem somos, de onde estamos. Agradeci aqui ontem numa conversa com o Jorge, e eu lembro muito que meu marido, assim, quando ele veio pela primeira vez aqui, ele estava indo para a Aldeia Sagrada, e ele chegou, ele disse que ele queria tarrafiar, né? E ele ficou assim, nossa, o Jorge tinha vários seguranças, e ele disse assim, não quero segurança, não fiquem perto de mim, eu quero pescar. Então, assim, de você ver uma pessoa como a gente, não é uma pessoa que vem nos atestar que somos pobres, nossos filhos estão precisando de brinquedos, nos enxerga como mendigos. Eu acho que quem precisa de brinquedo, ele precisava ter esse olhar mesmo para o lugar onde ele está, porque a Amazônia é rica. A Amazônia é rica de espírito, a Amazônia é rica de grande trabalho. Então, assim... Júlia, eu fiquei assim, me desculpa interromper, eu fui dando entrevistas também nessa viagem. Não, eu estou com o microfone. E me perguntaram se esse deputado que veio lá de longe, que não deveria ter vindo, veio aqui falar mal da Marina, veio falar mal das mulheres, veio agredir as mulheres indígenas, veio falar de calcinha, de batom, um que botou peruca para agredir pessoas que têm uma orientação sexual diferente. Eu fico enojado. A palavra você falou, esse pessoal está podre da mente. E são pessoas más, que enganam as pessoas. Mas é bom ver uma liderança como você, naturalmente, ninguém pediu para falar, tendo um depoimento desse tão bonito. As mulheres do Acre merecem respeito. Tem uma outra coisa mais grave aqui. Aqui, nos povos indígenas, nas terras indígenas, não tem matança de mulher. O Acre hoje é o Estado. Ele deveria, sim, ter ficado preocupado com os governos dele, que ajudaram a trazer a matança de mulher para o Acre. O Acre é o lugar que mais tem feminicídio, que mais homem mata mulher do Brasil.
É esse tipo de coisa que a gente tem que ficar indignado e não trazer uma pessoa de longe para vir agredir as mães, as filhas, porque todos nós, eu tenho 2 filhas, tenho 2 netas, né? Tenho uma saudosa minha mãe, e fiquei indignado pela agressão que eu vi vocês sofrer. Eu quero aproveitar essa temática e trazer a Eliane para a nossa conversa, Jorge, porque ela fez uma postagem nas redes sociais que teve muita repercussão, teve muito engajamento e muitas pessoas se sentiram contempladas, não apenas as mulheres indígenas, mas as mulheres que conhecem, que entendem, que apesar de não estarem aqui, mas também vivem, de certa forma, vamos colocar como uma palavra preconceito. Como é que foi para ti, Eliane, aquela publicação? Fala pra gente. A gente percebia um sentimento muito forte de indignação. Sim, para mim eu fiquei muito indignada, fiquei assim, como é que um ser humano, né, como o deputado Nicolas Ferreira, chega aqui no nosso estado, totalmente leigo, né, sem nenhum conceito de o que é um povos indígenas no Acre, que a gente tem uma diversidade de indígenas, né, ele chegar numa aldeia para fazer mídia, para ganhar curtidas no Instagram, né, e sem se preocupar com nenhuma pauta indígena, porque eu pesquisei, né, e vi que ele não teve um projeto de lei, né, a favor dos povos indígenas do estado dele, né. Ao contrário, nós temos a deputada Célia Chacriabá, que ela, né, trabalha com projetos para os povos indígenas do Brasil. Então, ele chegar aqui de bonzinho para tirar fotos e falar que nós, mulheres, precisamos de batom de calcinha, de brinquedo, de forma pejorativa, preconceituosa, aquilo foi demais, né? Porque ele não foi convidado. Então, assim, foi uma indignação mesmo que veio de dentro, né? Muitas mulheres se sentiram representadas pela minha fala e eu não podia me calar diante disso, né? Que é diferente quando a gente convida o Jorge Viana a chegar no nosso território, porque ele é um amigo, é um irmão dos povos indígenas, teve a Secretaria dos Povos Indígenas na sua gestão, onde o Francisco Pianco foi por 2 vezes, né? E que promoveu vários festivais, né, com os povos indígenas em Rio Branco. Rio Branco não conhecia. Que tinha essa diversidade de língua, de cultura. Então, ele foi amigo dos povos indígenas. Ele promoveu a cultura para o mundo dos povos indígenas. A questão do turismo começou aí também. Então, é diferente quando você convida, né, pessoas que estão na causa, que respeitam, que admiram, que promovem os povos indígenas. Ele tem um irmão, que é diferente de um candidato que é de outro estado, vem aqui falar mal do nosso Acre. Que vem dizendo que vai conhecer em 3 dias a realidade. E ainda falar da Marina Silva, que é uma mulher que nós também se sentimos, a Marina Silva nos representa no Brasil. Ela foi seringueira, ela tem a pauta ambiental, né, de lutar pela cultura, pelas tradições dos povos da floresta. Então, assim, e está sendo muito bom a gente ter voz para falar isso, para as pessoas que não conhecem, conhecerem, né? Vem conhecer o Acre de verdade, vem sentar aqui com a gente, vem ouvir uma história nossa. Então, elas têm que vir aqui. Eu convidei o Nicolas para vir tomar um rapé aqui com nossas lideranças, com nossos pajés, tomar um capum. Vim ouvir uma história aqui dentro, no chão, como o Jorge está aqui, como o Thor está aqui, né? Então, é isso que as pessoas têm que ter. Elas têm que procurar conhecer, procurar respeitar os povos indígenas, né, do nosso Brasil. Eu sei que eles não gostam de ciência, muito menos a ciência dos povos originários, mas quem sabe ele tomando uma vacina do sapo, ele em vez de virar jacaré, virava gente. Não tem coragem, não. Porque ele não é gente. Porque gente não faz isso. É uma pessoa talvez doente ou uma pessoa má, que vem só querer destruir um ambiente. Eu tenho muito amor pelo Acre, cara. Eu fico indignado com isso. Não fale mal do Acre perto de mim. Se tem problema, vamos juntar, dar as mãos e resolver. Né, Marcelo? É isso mesmo. E vamos conversar agora com o Francisco Pianco, que foi secretário dos Povos Indígenas no governo do Jorge. Hoje, coordenador-geral da UPIRJ, né, Organização dos Povos Indígenas do Rio Juruá, e uma das maiores lideranças, né, do povo Axaninca. Francisco, você viu aí um crescimento e uma valorização ao longo dos anos, né? Primeiro, assim, um espaço como esse assim, é muito importante, ir ouvindo cada um, mas dizer assim que a primeira vez que eu saí da minha terra para morar fora foi a convite do Jorge e para ser secretário dos povos indígenas do Acre. Naquele tempo eu lembro bem, em 2003, que
no Amazonas tinha uma fundação, né, indígena, não era uma secretaria. Eu me lembro até do Bonifácio, que ele era um indígena de lá também, que a gente começou a conversar. Isso pegou na Amazônia, vários estados hoje têm Secretaria de Povos Indígenas. Mas eu acho que o que mais foi importante, que eu perguntei, Jorge, o que eu vou fazer aqui, né, como secretário? E o Jorge disse, rapaz, faz o que tu fez na tua terra, no teu povo, cria um jeito disso, que é tão bonito lá, ver se a gente consegue, Todas as áreas. todos os territórios, ter um pouco de visão desse projeto de gestão territorial. E eu acho que foi muito bonito, porque a primeira vez eu tentei procurar, né, no mapa do Acre, não tinha ali os povos indígenas nos mapas do Acre como em nenhuma posição, era zero. E a gente, a partir do zoneamento ecológico e econômico que o Jorge fez, né, aí apareceu os povos indígenas e fizemos etnomapeamento dos territórios. E aí foi que a gente começou a saber que tinha os povos indígenas, a população, a diversidade que tinha. Então começamos a pensar as estratégias de aprofundar, né, o contato com os povos indígenas, porque esse era assunto só de FUNAI. Então, assim, eu acho que isso foi uma coisa importante, porque não foi só mapear, foi trazer, né, para o Acre os povos indígenas, para um primeiro contato, que isso não existia. Então, marcou muito os encontros de cultura dos povos indígenas, como a Eliane falou. Então, isso até hoje a gente vive, porque foi coisas que foram plantadas com muita responsabilidade. Os povos indígenas construíram, né, os encontros, e hoje isso é consequência daquela oportunidade que o Estado deu. Então, foi muito feliz eu ter vivido aquele momento. E depois a gente fez os planos de gestão dos territórios, que orientou, né, os territórios numa relação com o Estado. A gente deixou de ficar nessa política de dar brinquedo, de dar não sei o quê. A gente estruturou política que desse aos territórios a oportunidade deles ser protagonista, né, nas suas próprias demandas e necessidades. Eu acho que isso tudo é consequência daquilo. A gente fica muito triste quando isso chega um determinado momento, a gente vê que o Estado muda, né, a sua postura. Quando muda de pessoa, muda de pensamento, você parece que joga isso fora e quer começar tudo de novo. É o que o Acre vive hoje. Um grande Né? A gente retrocesso. tem uma realidade nesses últimos 8 anos de desfazer o que foi feito. A gente não vê, eu falando como liderança indígena aqui na região do Juruá, a gente vê muito pouco o Estado presente nos territórios com esse debate. É muito mais botando defeito. Né? Quando eu olho a presença, falar aqui do deputado Nicolas, que veio aqui no Acre, foi alguém que trouxe. Ele não sabe nem o rumo, né, para andar aqui nesse estado. Alguém trouxe. E esse trazer, se ele veio pequeno, saiu muito menor ainda. E quem trouxe ele, se achava que ia ganhar alguma coisa, perdeu muito. Porque fez os povos indígenas se posicionar, porque a gente se sentiu ameaçado, porque a nossa história é outra. A gente não vai aceitar alguém que chega botando defeito aqui no Acre. Se vem para ajudar, vem por outros caminhos, não por esse. Então, acho que a gente, povos indígenas, é besteira alguém achar que a gente está atrasado, que a gente está aqui esperando alguém dizer o que a gente tem que fazer. Eu acho que nós estamos em outro tempo e mostrando isso na prática. Os territórios indígenas estão, sim, muito firmes, muito fortes, Jorge, entendeu? E graças a esse processo que aconteceu, a gente fica muito feliz dessa retomada de vocês aqui com o Dr. Tó. Então, nós estamos juntos nessa luta, porque aqui é uma questão de causa, não é uma questão de disputa, é uma questão de voltar o Acre ser o que era. Falando em tempo, eu acho que é muito importante a gente escutar a juventude, porque volta e meia tem alguém falando que a juventude indígena não quer mais ficar na aldeia, e quando a gente chega aqui, a gente percebe que não é nada disso, e eu quero falar com a Luísa. Luísa, meu amor, fale pra gente, conversa um pouquinho sobre a visão da juventude.
o futuro, o que vocês enxergam do futuro aqui dentro, que a gente sabe que é aqui dentro. Bom dia, boa noite para quem vai assistir depois, né? Então, eu como jovem, tanto eu quanto todos os outros jovens, tanto feminino quanto masculino das outras comunidades, falando aqui dentro do território Yawanawá, né? Das demais comunidades, eu falo que a juventude Yawanawá, ela está vindo muito forte. As lideranças femininas, os jovens, eles estão vindo muito forte de dentro das suas comunidades, porque a gente aprende. Para mim, a experiência está aqui com a Eliane, a tia Júlia, a tia Laura, a Janete ali, Fernanda. Todas essas mulheres, elas são inspiração. Então, a gente cresce dentro do território, ouvindo as histórias, ouvindo essas lutas, né? Do que foi já trabalhado para chegar até aqui hoje. E o pensamento que a gente tem é de dar continuidade a essa luta, não deixar parar por aqui. Ter esse sangue, o sangue que corre na veia, a força de dar continuidade às lutas do povo, valorizar a nossa cultura principalmente. Então, eu mesma fico entre a cidade e a aldeia, eu fico fazendo esse percurso. E assim, dizer que os jovens hoje em dia não querem mais estar dentro da comunidade, esse também é um pensamento muito atrasado, porque a gente pode sim fazer parte dos dois mundos. Tanto quando a gente já fazem parte dos dois mundos, tanto lá fora, usando as ferramentas, né? Muitas vezes a gente ouve assim, e tá mexendo no celular, vai deixar de ser índio, vai deixar não sei o que mais. A gente domina as duas coisas, a gente domina as nossas pinturas, os cantos, e domina a ferramenta dos Nauá também, né? Do homem branco, e usa isso ao nosso favor, e não deixa isso tirar a nossa cultura, a nossa identidade. Muito pelo contrário, serve para ajudar no fortalecimento aqui dentro da comunidade. Laura, meu amor, sua vez de nós conversarmos. Representa 18 aldeias, Laura, uma grande liderança aí das mulheres indígenas, não apenas das mulheres, né, de todo o povo indígena. Orgulho, tem orgulho, não tem, Laura? Eu sou Laura Yawanawá, eu sou presidente da Associação Sociocultural Yawanawá, que lideramos juntos com Tasca. E é uma honra, né, ter aqui a Jorge Viana, a Tora, a sua esposa, Fernanda, aqui em nossa casa, aldeia Yaguatibá. E eu queria dizer assim, existe muita ignorância, sabe? Eu acho que agora o que está dominando o mundo é a ignorância sobre nós, povos indígenas, sobre nossas florestas. Nós, como mulheres indígenas, somos as que mantêm o conhecimento tradicional indígena. Graças a nós, mulheres, mantemos a floresta em pé, porque nós, mulheres, somos as que transmitimos o conhecimento para nossos filhos, para as futuras gerações. Então, essa floresta em pé está beneficiando o povo do Acre, está servindo a todo o Brasil e ao planeta inteiro, porque é nós, né, nós povos indígenas que mantém o equilíbrio do planeta, né? O que afeta aqui afeta todo o Brasil. Por que essas alagações? Por que essas longas secas? Por que Rio Branco está alagando? Por que Tarauacá está alagando? Porque estamos destruindo a natureza, a floresta. E quem que está mantendo mais ou menos o equilíbrio desse meio ambiente somos nós, povos indígenas. E isso que o público de fora não vê, né? Que nós estamos dando serviço para a sociedade, né? Que nós não somos apenas um obstáculo para o suposto progresso. Não, nós que estamos dando um serviço para a humanidade, né? Para o estado do Acre, para todo o Brasil. É isso que queria falar. Obrigada. Que legal. Laura, olha, Jorge, Marcela, mas eu queria agradecer essa aula que eu estou tendo aqui com vocês. Sabe, quem quer governar o Acre como eu quero, tem que estar conectado com o que a gente está falando aqui. Eu estou com muita garra, muita força e muito animado, Jorge, para essa disputa, porque, rapaz, a gente está andando esse Acre inteiro. Eu andei esse Gregório todo até o fim. Eu andei essa estrada toda. E o que eu tenho ouvido é de gente
insatisfeita de ser governado pela ignorância. Você falou da ignorância. A gente não vai ser vencido pela ignorância, pela violência, pelo preconceito, pela estupidez. O Acre é mais do que isso. Nós somos mais fortes do que isso. Nós somos orgulhosos do que somos, das nossas origens, da nossa família, do nosso povo. E é isso que a gente vai lutar para ter de volta nesse Acre. A gente não vai deixar nosso Acre ser tomado por aqueles que nada entendem de Acre, daqueles que não amam o Acre, daqueles que são ignorantes. A palavra que define o que a gente está vivendo hoje é a ignorância, a incompetência e o preconceito e roubalheira. Esse Acre é nosso e eu estou muito animado, Jorge, para governar esse Acre. Eu quero governar esse Acre, cara. Inspirado no trabalho que vocês fizeram antes de mim e quero contar contigo no Senado para a gente fazer isso, meu irmão. Olha, é muito bacana a gente ver, porque o Thor é um salvador de vidas. Esse cara, durante a pandemia, né, ele ficou dentro da UTI, a esposa dele, os filhos, e até adoecer também, correu risco de vida. Mas ninguém sabe contar quantas vidas foram salvas por ele, por Tião, por outros médicos que enfrentaram aquela guerra. Pela incompetência dos governos, pela maldade do pessoal não acreditar em ciência, morreu mais gente do que deveria ter morrido, como ele fala. Mas é bom ver um médico das almas querendo também ajudar a curar o Acre, que o Acre está doente. Então, também estou muito confiante. Eu queria aqui agradecer meu irmão Joaquim, a Marcela já está ali mandando cortar, meu amigo, irmão Francisco, que foi secretário. E veja só, o nosso governo fez os povos indígenas voltar a se encontrar com a sua cultura. Mas a gente formou os professores indígenas, a gente formou gente para dar assistência médica nas aldeias todas. Nós criamos os agentes agroflorestais nas aldeias, porque nos interessa a atividade econômica sustentável também, que hoje avançou muito. Na aldeia do Francisco é um exemplo. A Eliane é uma engenheira florestal. Isso é tudo resultado de política pública, de respeito aos povos indígenas. Mas olha, eu estou muito contente, espero que vocês tenham gostado do programa. Eu adorei, porque eu adoro vir aqui, adoro me recarregar minhas energias, mas do bem, da pureza, do bom propósito, do bem comum. É isso que a gente ouviu aqui da Júlia, de vocês que falaram. Jorge, eu vou só quebrar o protocolo um pouquinho e passar a palavra para a doutora Fernanda, que ela pediu para conversar. Então, eu queria aproveitar para agradecer a família Iauanauá, porque a gente na cidade, a gente está muito... Eu vejo jovens da cidade, eu sou cirurgiã pediátrica, trabalho com as crianças, trabalho com jovens, tenho 2 adolescentes e a cidade está muito sem esperança, e os jovens da cidade estão sem esperança. E aqui, na floresta, com vocês, eu me reconectei com a esperança, com o sonho e com a possibilidade que a gente vai construir junto. A gente pode construir junto, a gente vai construir junto, e eu acho que a gente tem que trazer e a gente tem que levar a força da floresta, a força dos povos originários e das lideranças femininas, a força da floresta, da rainha da floresta. E eu gostaria muito de agradecer a oportunidade e de falar que eu saio daqui renovado, Thor sai daqui renovado, para a gente realmente começar a nossa caminhada juntos, para a gente transformar esse Acre. E eu acho que a nossa missão é trazer para os povos, para a cidade, essa energia que a gente aprendeu aqui, que a gente vai sonhar de novo, que um sonho que a gente sonha junto e com tanta potência e a força do povo acriano. Eu sou acriana, né? Nasci no Rio de Janeiro, mas eu sou acriana de direito, eu sou acriana de coração, e eu gostaria de agradecer muito pela experiência que eu tive ontem subindo, conversando com o Nani, conversando com as lideranças femininas e com vocês, que eu me sinto como minha família, e muito obrigada, e a gente sai daqui renovado e fortalecido para a gente levar essa palavra para quem está precisando, porque hoje o homem branco está precisando dessa energia e dessa palavra, e a gente vai levar, e muito obrigada. A Eliane falando um pouquinho para a gente sobre a cultura. A cultura Iauanauá, ela está muito forte, né?
é feito um trabalho muito grande, as nossas lideranças, a Júlia é uma das mulheres, a Janete é uma das mulheres que coordenam um trabalho muito com a juventude, né, passando, né, os nossos conhecimentos, a nossa cultura, as nossas pinturas, os nossos cantos. Os nossos jovens, eles estão felizes, né, porque a identidade está forte, eles se sentem orgulhosos de ser Iauanauá. Porque antes era difícil você perguntar, você é Iauanauá? Não, não sou. Né, eu sou peruano, e hoje não, hoje cada povo, né, e foi um trabalho que foi feito na época do Jorge Viana, que ele promoveu a cultura dos povos indígenas, né, então assim, hoje nós povos indígenas, todos os povos indígenas têm orgulho de se pintar, de cantar, de falar eu sou Runicuim, eu sou Axaninca, eu sou Iauanauá. Então a gente está muito forte a juventude, porque a gente tem que, isso que é a nossa identidade, né, a gente tem que passar para os nossos filhos, para os nossos netos, porque eles são o futuro para levar esse legado, né, dos povos indígenas para as futuras gerações. Obrigada ao Jorge por não desistir do Acre, por não desistir dos povos da floresta e por nos trazer grandes lembranças, e você vê o quanto você fez parte desse progresso, desse desenvolvimento. São grandes lembranças que nos traz muita esperança. O nosso obrigado aqui em nome de mulheres, crianças, jovens, e aqui estamos, daqueles que não estão nas suas casas, e não apenas das mulheres de Iauanauá, mas de todas as mulheres do Acre, das mulheres indígenas do Acre. Quando a gente for cantar, que a gente possa cantar com o nosso coração, com a nossa verdade, não para as pessoas verem a gente, mas que a gente possa transmitir o nosso verdadeiro sentimento dessa pureza que traz no nosso canto, e quando a gente faz isso, a gente se conecta com o Criador. Canarô, tcherendei, Canarô, tcherendei, Canarô, tcherendei, Canarô, ato no ma, ato no ma, ato no ma, ato no ma. Canarô, Anjambawa, Canarô, Anjambawa, Anjanoma, Anja. No mar.
Coisa linda. Cuidado. Nossa, que lindo. Tá vendo? Parabéns. Coisa linda. Gente, valeu. Que bate-papo maravilhoso. É sempre bom falar, né, Jorge, sobre a história do nosso Acre, dos povos indígenas e aqui do coração do Acre, né? Até a próxima, viu? Para você que acompanhou esse bate-papo, espero que você tenha amado, porque assim, conversa rica de história, viu? A gente volta na nossa próxima edição.